José Luís Peixoto e Afonso Cruz, dois autores portugueses. Hoje vou falar de uma obra de cada um destes autores. Ora, vamos começar por autobiografia. Uma obra bastante original, eu diria, criado com várias camadas e que está sujeito a diferentes interpretações por parte de quem lê. Começamos pelo facto de ser um romance, mas que é intitulado Autobiografia. Este romance conta a história de José, um autor jovem que publicou um romance e que quer publicar um segundo romance. No entanto, o seu editor não está muito para aí virado para essa ideia de um segundo romance. Ele quer mesmo é que o jovem escritor José escreva a biografia de outro José, o Saramago. O autor Prémio Nobel da Literatura que todos nós conhecemos com a sua vasta obra. Portanto, temos logo aqui dois Josés. Mas há um terceiro, que é o autor desta obra, José Luís Peixoto. Estes três Josés misturam-se de certa forma ao longo da obra até ao final e nós ficamos sempre um pouquinho na dúvida quem é este José, quem é quem, o que é realidade e o que é ficção. Então, sabemos que José Saramago existiu e ele faz parte desta obra enquanto personagem. José, o escritor, conhece José Saramago porque vê-se de certa forma obrigado a escrever a biografia do Prémio Nobel, vai conhecê-lo, os dois interagem. Saramago até é, de certa forma, dá para perceber que até é fã do José, jovem escritor, e ao longo da obra nós vamos tendo várias referências à vida real de José Saramago. Existe aqui uma pequena biografia do José Saramago, há várias citações de Saramago e existem várias referências à obra do escritor. Existem referências ao Memorial do Convento, que o jovem José não leu sequer, daí ele também não ter grande interesse em escrever a biografia de Saramago, porque ele não leu a obra de Saramago. Existe a referência que eu acho que talvez seja a mais relevante, que é a obra O Ano da Morte de Ricardo Reis. Quem já leu O Ano da Morte de Ricardo Reis percebe aqui as comparações que existem entre Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa, e este José, o jovem escritor, e o José Saramago, enfim. É uma obra que eu recomendo, gostei imenso de ler, embora seja necessário estarmos com atenção, porque lá está, tem várias camadas e está sujeito a diferentes interpretações. Quando é que temos o José Luís Peixoto? Quando é que temos um José escritor muito mais jovem do que Saramago, mas que é fictício? Será que há aqui um pouquinho de José Luís Peixoto neste José fictício? É tudo ficção, há uma dose de realidade, uma vez que os dois escritores se conheceram. José Luís Peixoto ganhou o prémio José Saramago, portanto os dois escritores conheceram-se, conviveram um pouco até à morte de José Saramago, portanto parte do que aqui está até pode ser a realidade, muito será ficção com certeza, mas nós ficamos sempre na dúvida. Depois temos o facto de o jovem escritor José estar a escrever a biografia de Saramago. No entanto, este romance chama-se Autobiografia. Portanto, existe aqui alguém a fazer uma autobiografia, Saramago faz a sua autobiografia ou não? Fica sempre a dúvida, o final esclarece um pouquinho, mas mesmo assim eu acho que cada leitor fará a sua própria interpretação. E para quem nunca leu José Saramago, ou para quem leu pouco, ou não gostou do que leu de Saramago, esta obra adequa-se, é uma boa aposta ler a autobiografia de José Luís Peixoto. A meu ver, qualquer pessoa pode beneficiar desta leitura e pode gostar e terá prazer de ler este romance. No entanto, eu pessoalmente diria que é uma obra mais para quem já é fã de José Luís Peixoto, sim, mas para quem já é fã de Saramago, devido ao facto de Saramago ser uma personagem da obra, assim como Pilar del Rio também entra. Existirem várias citações de Saramago ao longo da obra, todos os capítulos ou quase têm pelo menos uma citação de José Saramago, uma citação real, e a obra ter uma pequena biografia do autor.
Depois, existem várias referências, umas mais subtis que outras, que só quem leu Saramago vai conseguir perceber, não é? Por exemplo, no ano da morte de Ricardo Reis existe uma personagem que é a Lídia, que é também uma personagem que aparece num poema do heterónimo Ricardo Reis, e aqui, nesta obra, também existe uma personagem, Lídia, que vai conviver bastante, de forma próxima, com o jovem escritor José. Portanto, existem várias referências que enriquecem a obra, mas que só farão sentido para quem já leu Saramago e quem gosta e é fã de José Saramago. Uma obra 4 estrelas, que eu gostei muito de ler e que recomendo sem qualquer obstáculo. Depois tenho aqui A Boneca de Kokoschka, de Afonso Cruz. Esta obra também é uma obra com várias camadas, uma obra algo complexa de se ler. É uma obra que recomendo que durante a leitura se dediquem exclusivo a ela, ou seja, que não façam outras leituras em simultâneo. Eu acho que é uma obra que, para ser compreendida na totalidade ou quase, se é que é possível na primeira leitura se compreender tudo e apanhar os fiozinhos à meada, eu acho que é preciso uma concentração grande, requer uma grande concentração, porque não é... Nós vamos passando de personagens para personagens e nem sempre essas transições são óbvias. Então, A Boneca de Kokoschka está dividida em 3 partes. Aliás, é visível pela mancha gráfica, tem aqui as páginas do meio cinzentas, que são a segunda parte. A primeira parte conta-nos a história do jovem Isaac, um jovem que ele é judeu, vive durante o período da Segunda Guerra Mundial. Após ele assistir à morte, ao assassínio, no fundo, de um amigo seu, ele foge e vai se esconder numa loja de pássaros e fica lá escondido para não ser morto também. Esta loja pertence ao Sr. Bonifaz Vogel, que lhe dá guarida de certa forma e o ajuda a sobreviver. Entretanto, passam-se vários anos, Isaac cresce, torna-se um adulto, casa e ele torna-se editor. Ele tem uma editora chamada Euridice, e é neste âmbito que ele vai conhecer um escritor, o Matias Popa, ele já tem algumas obras publicadas, mas quer escrever o que ele acha que vai ser a sua principal obra, que é A Boneca de Kokoschka. E Isaac vai publicar com a sua editora A Boneca de Kokoschka, que é, no fundo, esta parte toda do meio da obra, é a obra de Matias Popa. Portanto, temos uma obra dentro de uma obra. A Boneca de Kokoschka existiu realmente. Kokoschka foi um pintor, o nome dele era Oskar Kokoschka, e ele estava numa relação com uma mulher chamada Alma. Quando essa relação acaba, ele manda produzir uma boneca feita à semelhança dessa mulher que ele tanto amava, da Alma, e andava com a boneca para todo lado, até que um dia ele se chateia, ele ia para todo lado com ela. Um dia ele se chateia-se e parte a boneca. Diz na obra que foi a partir daí que ela se tornou fundamental para o destino de várias pessoas que sobreviveram às 4.000 toneladas de bombas que caíram em Dresden durante a Segunda Guerra Mundial. A terceira parte da obra vai buscar personagens da primeira e da segunda parte e vai supostamente juntar as pecinhas que estavam soltas, vai introduzir também novas personagens. Eu confesso que achei um bocadinho confuso. Aquela terceira parte não me cativou de todo, gostei muito mais da primeira parte. Achei a obra algo confusa. Eu ouvi algumas entrevistas ao autor em que ele disse que não foi a intenção dele de todo e ele não sentiu que a obra fosse confusa quando a escreveu, mas que o feedback começou a ser um bocadinho nesse sentido, não é? Um bocadinho na onda de explica aqui melhor o que é que se está a passar. Eu achei um bocadinho difícil de compreender e de juntar as pontas soltas todas, embora no final essas pontas comecem a fazer algum sentido. Não foi uma obra que eu tivesse amado. Eu acho que talvez numa segunda leitura talvez compreendesse melhor a ligação entre as várias personagens que não são óbvias numa primeira leitura, mas para mim é uma obra 3 estrelas.
Estas foram duas das obras que eu li para o projeto Ler os Nossos. Faço questão de ler autores portugueses durante o ano inteiro, não só durante o mês de novembro ou para um projeto específico. Mas quando estes projetos surgem, dá ainda mais vontade de ler os autores portugueses e ler as histórias que já estão na estante e o que eu quero muito, muito, muito conhecer. Portanto, deixo-vos estas duas opiniões, estes dois resumos, de certa forma, da minha experiência de leitura. Como sempre, convido-vos a deixar os vossos comentários no campo de comentários, deixarem o vosso like e subscreverem o canal se ainda não tiverem feito. Nós vemos no próximo vídeo. Até lá!